Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia, glorificamos o teu nome. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo, nós te amamos, Pai, nós exaltamos a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus, digno de todo louvor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua existência, nós te agradecemos por ti mesmo, Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua maravilha. Nós te louvamos pela revelação de Jesus Cristo, pela vinda dele a esse mundo, por ele ter carregado o peso do nosso pecado, ter morrido a nossa morte, ter ressuscitado, garantindo dessa maneira que um dia também nós ressuscitaremos. Nós te louvamos pela vinda e a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, como sendo o agente santificador, como sendo, ó Deus, aquela pessoa santa que nos abençoa, como sendo, Senhor, o Espírito de santidade que um dia nos glorificará, que nos faz lembrar as palavras de Jesus. Nós te louvamos pela presença do Espírito Santo. Nós estamos reunidos, Senhor, essa manhã para o teu louvor. Tudo que nós vamos fazer essa manhã é a nossa homenagem a ti. Desde as leituras das Escrituras, as orações, as canções, pedimos, ó Deus, que em cada um dos atos desse culto, haja uma profunda interação entre nós e o Senhor, nós manifestando o nosso louvor a ti, e o Senhor vindo a nós com a tua graça e misericórdia, trabalhando em nosso coração. Abençoa-nos, Pai, essa manhã, no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na escola dominical, trabalhando um pouco a respeito da doutrina das últimas coisas, a escatologia. Lembra que nós começamos cerca de 3 anos atrás, trabalhando essas doutrinas, né? E nós estamos completando esse projeto todo. E o que nós temos trabalhado até aqui com os irmãos, é que a Sagrada Escritura, ela mostra essa sequência de eventos, como vocês têm aí projetado. Então, o evento marcante para o qual toda a história aponta é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua consequente morte e ressurreição, seguida pela era da igreja. A era da igreja, ela já vem acontecendo desde sua fundação em Atos capítulo 2, que é seguida pelo arrebatamento da igreja, que é o próximo evento que nós estamos aguardando dentro da nossa esperança. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo chamar a sua igreja, nós estamos aguardando o rapto da igreja de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade, nas últimas aulas nós trabalhamos essa questão do arrebatamento, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. Então nós temos pelo menos 2 eventos que vão acontecer com a igreja no céu, enquanto o mundo está passando pelo período de tribulação aqui na terra. Então lembre-se que a igreja foi raptada para o céu, ela está com Cristo, e enquanto a igreja está com Cristo no céu, aqui na terra está acontecendo a última semana das 70 semanas de Daniel, o período chamado de tribulação, que é marcado pela chegada do anticristo. E no céu, o que estaria acontecendo? E aqui nós vamos trabalhar o assunto que nós vamos tentar desenvolver hoje, que é esse que vocês têm aí. Para quem tem a apostila, nós estamos em qual página mesmo? Me ajudem aí. Página 6. Muito obrigado. Então nós vamos falar sobre o julgamento da igreja. Essas partes que estão em vermelho aí são as partes que não estão no material de vocês. A parte maiúscula é a parte para você completar, e a parte vermelha é a que você não tem. Então, enquanto aqui na terra está ocorrendo a tribulação, o que é que está acontecendo no céu? Está acontecendo o julgamento da igreja. Julgamento da igreja. E esse julgamento nós chamamos de o tribunal de Cristo. Na verdade nós não chamamos, é a Bíblia que chama
o tribunal de Cristo. E vocês vão ver, e daqui a pouco eu vou mostrar, que esse tribunal de Cristo ele é diferente do juízo final, do chamado grande trono branco. Nós vamos ver que tem distinções entre esses dois tipos de julgamento. Então, letra A, qual é o propósito? Por que a igreja vai precisar passar por um julgamento? Então, nós colocamos aí número 1, que seria recompensar os crentes pela fidelidade. Então, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler o verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, abra aí a sua passagem, e vamos considerar esse ensino. Então, 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então quero te chamar a atenção para algumas coisas nesse versículo. Primeiro ele diz, importa que todos nós. Quando ele fala todos nós, ele está falando de quem? Ele está falando dos salvos, evidentemente, e especificamente a gente poderia dizer que ele está falando da igreja para a qual ele escreveu. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja cristã, e ele se inclui, ele diz, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e ele diz que no tribunal de Cristo vai acontecer um evento, ele diz, cada um irá receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ele diz, todos nós vamos comparecer, indiscriminadamente, diante do tribunal de Cristo. E o que é que vai acontecer no tribunal de Cristo? Você vai ser recompensado pelo bem, ou você será julgado pelo mal, segundo você fez com o seu próprio corpo. Para que você utilizou o seu corpo? Esse vai ser o critério pelo qual você vai ser julgado quando estiver diante de Cristo. Então, lembra-se que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele falou mais ou menos as seguintes palavras, ele disse assim, vocês que antigamente usavam seus corpos para o pecado, agora usem os membros do seu corpo para o louvor de Deus, para a glória de Cristo. Então, antigamente você usava sua boca para proferir blasfêmias, falar palavrão, contar piada imoral. E ele diz, agora que você está em Cristo, use a sua boca para edificação, para proferir palavras de louvor. Então, ele diz que o critério pelo qual nós vamos ser julgados é esse, é o uso que você está fazendo do seu corpo hoje. Então, o que você está fazendo com o seu corpo hoje? Paulo diz, diante das pessoas pode parecer completamente despercebido, diante dos seus irmãos pode parecer despercebido, diante da liderança da sua igreja pode parecer despercebido, mas ele diz que um dia você vai estar diante de Cristo, e lá vai ser tudo descortinado, e vai ficar muito claro que tipo de uso você fez com o seu corpo, esse mesmo corpo que foi comprado, que foi remido pelo Senhor Jesus. Ele diz, cada um de nós irá comparecer. A segunda passagem é 1 Coríntios capítulo 4, vamos lá até a segunda passagem. Primeira Coríntios 4, verso 5. Aqui Paulo fala do mesmo evento, mas ele acrescenta alguns detalhes que ele não falou na segunda carta. Então, 1 Coríntios capítulo 4, embora ele não use a palavra tribunal de Cristo aqui, mas nós percebemos que é o mesmo evento. Ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Primeiro vocês precisam entender que Paulo, quando escreveu esse versículo, ele tinha em mente a maneira como os coríntios o enxergavam. Embora ele tivesse fundado aquela igreja, e por ser o fundador daquela igreja, ele deveria ser amado por aqueles irmãos, né? Como o pastor Ricardo é amado aqui por ter fundado essa igreja. Os irmãos da igreja de Corinto não estavam tratando bem o apóstolo Paulo. Eles tinham diversas acusações. Chamavam ele de um falso apóstolo, diziam que ele não tinha o direito de usar de título de apóstolo, porque ele não tinha estado com os 12. Havia diversas acusações, que ele só estava querendo o dinheiro daqueles irmãos, e esse tipo de coisa. E é por isso que no primeiro verso ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, ele diz que ele queria que a igreja de Corinto considerasse assim, considerasse ele como sendo um despenseiro e como sendo um ministro de Cristo. Mas infelizmente, essa igreja não estava considerando ele dessa maneira, estava julgando, reputando ele como sendo um falso apóstolo. E é nesse contexto que ele diz o versículo 5, olha a primeira frase do verso 5, ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo. Então, é como se ele quase estivesse apelando para o Senhor, dizendo assim: olha, vocês estão me julgando um falso apóstolo, vocês estão me julgando que eu não sou de Deus, mas vai chegar o dia que tudo vai ficar latente, vai chegar o dia em que tudo vai ser descoberto. Vai chegar o dia em que vai ficar muito claro quem é verdadeiro apóstolo e quem é falso apóstolo, se de fato eu sou uma pessoa do Senhor ou não sou. Aí ele diz: até que venha o Senhor, veja que é uma referência ao Senhor Jesus, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Então imagina que ele está dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai lançar luz sobre tudo. A ideia é que existem muitas coisas que estão ocultas, existem muitas coisas que estão nas trevas, existem muitas coisas que estão escondidas. Mas a vinda do Senhor Jesus será um raio de luz que vai iluminar todas as coisas, os cantos mais obscuros, aqueles espaços escuros do nosso coração, que só a gente e Deus sabe. Ele diz, ele vai lançar luz. E o que vai acontecer? Continuando o verso, ele diz assim: mas também manifestará os desígnios dos corações. Então ele está dizendo que não serão apenas as suas ações que serão julgadas, mas as suas intenções. Deus não vai procurar aprovar apenas o que você fez de certo. Ele está dizendo que Deus vai aprovar o que você fez de certo se aquilo que você fez de certo foi com o coração puro. Então imagina que eu posso doar meu dinheiro para um pobre, e aquele pobre ser beneficiado com aquilo, e ele ficar feliz com aquilo, ele matar a fome dele. Isso foi uma boa ação. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus, ele vai lançar luz sobre o meu coração, para saber se quando eu dei aquele dinheiro para o sujeito que estava passando fome, eu dei como sendo um louvor a ele. Eu dei esse dinheiro como sendo a minha forma de adorá-lo. Eu dei isso como sendo um tributo a ele. Eu não dei para me aparecer, eu não dei simplesmente por uma satisfação do meu coração, eu não dei simplesmente para as pessoas olharem para mim e dizerem, olha como ele é caridoso. Ele diz, tudo isso vai ser lançado luz. Isso aqui deveria deixar você com o coração muito preocupado, muito preocupado. A gente normalmente avalia as pessoas por suas ações, mas ele está dizendo que o critério do julgamento aqui serão as suas intenções. O que você tinha de valor quando você fez as coisas que normalmente foi reputado como boas. Você fez por um louvor, gratidão, tributo a Deus, na dependência de Cristo, ou você fez simplesmente por sua própria satisfação? A gente poderia gastar muito tempo falando dessas coisas. Imagina uma pessoa que gosta muito de trabalhar, e gosta de trabalhar, e trabalha, e ele
cuida bem da sua família, tem uma boa condição financeira, ajuda os pobres. A questão é, você trabalha muito por quê? Você trabalha muito como sendo uma adoração ao Senhor, um louvor ao Senhor, um espírito de gratidão ao Senhor? Ou você é simplesmente um viciado em trabalho? Ele está dizendo, naquele dia, Deus vai lançar luz. Deus vai lançar luz, vai ficar tudo muito claro. Então, o que está sendo dito aqui, irmãos, é que todos nós iremos passar por isso. Individualmente, viu? Não vai ser o julgamento da igreja da Pituba e bota todo mundo no mesmo balaio lá. Não, vai ser individualmente. Cada um lá, pega a lista de membros, letra A, do jeito que está aqui na igreja. Ó. Letra A, aí vai até a letra V, tem lá Valdemiro, Eugênio, cada nomezinho da lista vai passar pelo tribunal de Cristo. Eu coloquei aí na parte vermelha que esse julgamento, ele não envolve salvação e perdição. Talvez esse seja a informação mais importante a respeito desse julgamento. Lá não vai definir se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se você vai para o céu ou você vai para o inferno, isso já foi definido há 2000 anos atrás, quando Cristo foi pendurado em uma cruz, e no dia em que você creu em Jesus como Senhor e seu Salvador, pronto, ali o seu destino eterno foi selado. Então esse julgamento aqui, ele não tem como fundamento avaliar se você vai para o céu ou não. Existe um outro julgamento em que isso será feito, que está em Apocalipse capítulo 20. Se você quiser dar uma olhada comigo, você vai ver que são dois contextos diferentes. Apocalipse 20 a partir do 11. Apocalipse 20, verso 11, veja que a descrição que o apóstolo João dá desse evento aqui é diferente do que nós estamos lendo até esse momento. Ele fala assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É uma descrição assim que definitivamente a gente não consegue imaginar. Mas a presença de Deus, irmãos, é uma presença tão gloriosa que o céu e a terra desapareceu. Eu sempre fico imaginando, isso aqui é minha imaginação, viu? Que provavelmente isso aqui seria uma outra dimensão. É uma outra dimensão em que as pessoas estão aqui nesse mundo e de repente abre-se a cortina de uma outra dimensão e a gente acessa. A gente não, eles acessarão uma outra dimensão em que eles se veem diretamente diante do trono de Deus, e lá não tem céu e não tem terra, e eles estarão fisicamente nesse lugar, entendeu? Não é espiritualmente. Então eles vão estar fisicamente num lugar que não existe terra e que não existe céu. Vai ser muito, muito, muito louco, muito louco, muito louco. Então o texto diz assim, verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então o texto diz que cada um compareceu. Os livros são abertos, e essa referência dos livros é como se fosse a descrição da vida de cada pessoa, e cada um é julgado. Verso 13 diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então o texto diz que aquelas pessoas vão ressuscitar, elas vão estar fisicamente nesse lugar, não é em espírito, é fisicamente nesse ambiente. E aí o que acontece no verso 14? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse evento aqui é distinto daquele que a gente acabou de falar. Esse evento aqui, ele vai ocorrer no final do período milenar, no final do milênio. Então nós temos o arrebatamento da igreja, a igreja vai para o céu, no céu está acontecendo o tribunal de Cristo, aqui na terra está acontecendo a tribulação. No final da tribulação Cristo vem, inaugura o reino milenar, e no final do reinado milenar ele instaura o grande trono branco, que aí ele vai julgar todas as pessoas de todas as épocas e de todos os lugares que não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu coloquei para vocês que as palavras que aparecem em 1 Coríntios 5, ou melhor, 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse 20, 11 são palavras diferentes. A primeira palavra, a palavra de Paulo, a palavra de 2 Coríntios é a palavra bema. E essa palavra era uma palavra muito utilizada no tempo do apóstolo Paulo para se referir ao local onde os atletas dos Jogos Olímpicos recebiam as suas coroas. Então veja que esse tipo de julgamento não era um julgamento que iria definir algum tipo de perdição, era um tipo de julgamento para você receber coroas, para você ser reconhecido pelo imperador. Então aqueles atletas que se destacavam, eles compareciam diante do imperador, e o imperador dava uma coroa para ele. É por isso que Paulo usa a expressão, vai receber a coroa da glória, a coroa da vida. Pedro fala da coroa imacessível, porque a coroa que o atleta recebia era uma coroa de louros, que ela murchava, enquanto a coroa que está prometida para aqueles que são de Deus, ela não murcha, por isso ela é imacessível. Enquanto a palavra que é utilizada por João em Apocalipse é a palavra tronos, e foi visto um grande trono branco, tronos é a conotação do juízo final. Bema é o local onde aqueles que são de Cristo serão recompensados por aquilo que eles fizeram com o corpo enquanto estavam aqui nesse mundo. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 3, eu quero acrescentar mais algumas informações a respeito do bema. 1 Coríntios capítulo 3. Então vamos lá, a partir do verso 10, veja o que Paulo vai dizer aqui para a gente. 1 Coríntios 3, verso 10, ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Do que é que ele está falando aqui? Lancei o fundamento como prudente construtor. Que construção ele está falando? E que fundamento foi esse que ele lançou? Qual é a construção? Qual é a construção? É a igreja. É a igreja. Ele está escrevendo isso aqui para uma igreja. Ele foi o fundador dessa igreja. E ele está falando: Deus me deu a graça e eu lancei o fundamento. O fundamento que ele lançou, quem é o fundamento? É o Senhor Jesus. Então ele está falando, em outras palavras, que quando ele esteve na cidade de Corinto, ele disse isso no início do capítulo, no início do livro, que ele pregou a Cristo, ele pregou o Evangelho, ele pregou a Cristo como Senhor. Esse foi o fundamento. Ele fala que os judeus queriam sinais, ele fala que os gregos queriam sabedoria, mas ele se desfez de tudo isso e ele chegou pregando a Cristo. Ele diz: eu fiz isso. Aí o que ele diz que acontece depois? E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então ele diz: eu comecei a construção, eu lancei o alicerce, coloquei lá, e depois vem outro e constrói em cima. Quem é o outro aqui? Quem é o outro? Minha mãe, quando a gente era pequeno, o outro ela gostava de chamar o capeta, né? O outro está aí perto de você, mas não é aqui não, viu?
Quem é o outro aqui? Imediatamente se referem aos pastores, mas num contexto mais amplo, refere-se à igreja toda. A gente sabe que se refere aos pastores num primeiro contexto, por causa do capítulo 4, verso 1, que ele está concluindo o raciocínio. Ele diz assim, importa assim, pois, veja que o pois aqui é portanto, é o encerrar do argumento. Ele está dizendo, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo. E aí no versículo 22, olha o que ele diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ele está falando isso porque os coríntios estavam brigando a respeito de quem era a pessoa mais importante para eles. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles estavam brigando pelas suas preferências. Aí Paulo está dizendo, eu vim como um construtor prudente, coloquei Cristo como alicerce. E depois vêm as pessoas e edificam em cima. E ele dá uma advertência. Porém, veja, cada um como edifica. Versículo 11 ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse fundamento não pode ser mudado. Irmãos, isso aqui era muito importante para a igreja de Corinto, porque os coríntios, como sendo gregos, eles valorizavam muito a filosofia e a sabedoria. E eles corriam risco de pegar as pregações dos cultos da igreja e ficar transformando em aula de filosofia. Não sei se vocês já viram, isso é uma tentação dos nossos dias. Pastores que não estão mais pregando a palavra de Deus, eles estão pregando psicologia, eles estão pregando autoajuda. Então tem muitos pastores que, em vez de estudar teologia, estudar escritura para pregar para o povo de Deus, eles estão atrás de fazer curso de psicologia, curso de coaching, né? A moda agora é pastor fazendo curso de coaching. Então Paulo está dizendo, não tem outro fundamento, não tem, vocês não podem mudar o fundamento já foi posto, e aqueles que estão edificando, têm que edificar em cima desse fundamento. E aí ele continua, verso 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então ele fala aqui de duas categorias de obras, ou duas categorias de elementos que estão sendo colocados sobre o fundamento. Ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, e ele fala de madeira, feno e palha. É como se ele quisesse mostrar duas categorias de elementos que são permanentes, ouro, prata, pedras preciosas, e daqueles que não se sustentam, madeira, feno, palha. Ele diz que nesse processo da gente construir em cima do fundamento, nós podemos colocar elementos que são permanentes e elementos que não são permanentes. E ele diz que o fogo vai manifestar isso. O dia, veja que essa palavra dia, ele está empregando como sendo uma palavra do futuro. Quem já tem vindo para as aulas desde o início, eu tenho falado para vocês que essa palavra dia é uma referência não a um dia de 24 horas, mas um dia escatológico. Essa palavra é usada para falar do arrebatamento, dos 7 anos de tribulação, do milênio. Então aqui é uma referência ao tribunal de Cristo. Ele diz, o fogo vai provar. O que é esse fogo? O que é o fogo? Aqui, o fogo, irmãos, é uma metáfora do discernimento de Deus. Tudo que a gente fez será colocado diante do discernimento do Senhor. E Ele vai provar o que nós fizemos.
Então veja aqui que a questão não é só se você está servindo a Deus, se você está construindo algo para o reino de Deus. A questão não é essa apenas. A questão é se o que você está construindo é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. E parece, pela forma que Paulo está dizendo, que há muitas vezes, na situação que nós estamos hoje, na presente dispensação, não vai ter como discernir isso. Eu não tenho como olhar a sua vida e dizer, a maneira como você está servindo a Deus, olha, ela se encaixa nessa categoria aqui, ó, é pedra preciosa, ouro e tal, e tal, e tal. Ele diz, não, é o dia que vai provar, é o dia que você comparecer diante de Deus, colocando em outras palavras, Deus vai descortinar toda a sua vida, e Ele vai discernir, se aquilo que você realizou, para Ele, para a igreja dEle, teve como propósito a glória dEle, o louvor a Ele, o coração correto, o espírito de adoração, ou se você fez de uma maneira não permanente, por motivos humanos, por motivos pecaminosos, por motivos pessoais. Ele diz, o dia vai provar. Então ele está falando que, de uma maneira diretamente, os pastores estão participando disso. Os pastores são, podemos dizer, os primeiros da fila, que estão nesse trabalho de construir sobre o fundamento. E a questão não é só se o pastor está fazendo coisas boas pela igreja. A questão é se o pastor está fazendo isso como sendo um louvor, um tributo ao Senhor. E vocês nem sempre vão ter como distinguir isso. Se eu estou pregando para o louvor do Senhor, ou se eu estou pregando para o meu próprio engrandecimento. Se tudo que eu estou procurando realizar aqui é para a glória do Senhor, para o nome dEle, ou para o meu próprio nome, para eu me tornar conhecido e aceito, e famoso, e popular, e ter 1 milhão de inscritos no meu Facebook. Ele diz, é o dia que vai mostrar. É o dia que vai mostrar. Mas de uma maneira mais ampla, tem a ver com você também. O que você realiza, as orações que você faz, as pessoas com as quais você conversa, os louvores que você canta aqui na igreja, a maneira que você ouve a pregação. Ele diz, o dia vai mostrar tudo. Se foram coisas permanentes, ou se foram coisas vazias e sem significado. Agora veja o versículo 14, e aqui é um aspecto que às vezes a gente não entende muito bem, eu mesmo não entendo bem como isso aqui funciona. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então isso é, se as suas obras foram ouro, prata, pedras preciosas, você vai receber galardão. A palavra galardão é recompensa. Nós não entendemos direito como é que são essas recompensas, os teólogos têm escrito e falado sobre isso, mas de fato nós não temos um versículo com clareza que especifique isso. Mas vai haver uma recompensa. No entanto, verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então vai haver um tipo de dano para as pessoas que tiverem as suas obras queimadas, ou colocando numa linguagem mais direta, quando Deus discernir as suas obras, a maneira como você viveu nesse mundo, e ficar muito claro que tudo, ou a maioria das coisas que você realizou na sua vida não foi para o louvor dele, ele diz, você vai sofrer um dano. Então nós não sabemos se esse dano é um dano psicológico, aquela sensação, puxa Senhor, como foi ruim, né, minha vida, eu poderia ter feito mais. Não sabemos se vai ser um dano físico, se vai sentir uma dor física. Não sabemos se o dano vai ser a sua vergonha, ou se você vai levar uns açoites lá, eu não sei, a Bíblia não diz o que é, mas você vai sofrer algum tipo de dano. No entanto, aqui está a boa notícia, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então estão vendo que aqui não diz respeito à salvação. Pode queimar todas as suas obras lá, mas você vai chegar no céu, e é melhor chegar no céu esturricado do que ser lançado no inferno, né, com um pacote completo, né? Então você vai chegar lá no céu,
Aí chegar meio tostado, né? Dizendo, Senhor, escapei. Fogo aqui queimando na minha cabeça, escapei. Né? Mas vai chegar lá. Então, a Bíblia chama a atenção para isso, irmãos. Essas pessoas vão ser salvas. Elas vão ser salvas quase que como através do fogo, dizendo que elas chegarão no céu, mas elas chegarão tendo sofrido algum tipo de dano, que novamente nós não sabemos explicar que tipo de dano é esse. E aí no verso 16 ele retoma um tema que ele já vem falando há um certo tempo. Ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, novamente, ele está chamando a atenção para o seu corpo. A gente acabou de ler em 2 Coríntios, ele dizendo assim: cada um irá receber o bem ou o mal que fizer por meio do corpo. E aqui ele está novamente retomando esse tema, dizendo, vocês são o santuário de Deus. No Antigo Testamento, o santuário era uma construção feita por Salomão, e a presença de Deus estava lá, através da arca. Ele está dizendo, hoje não tem mais isso, não existe templo de Salomão. Aquele templo de Salomão lá de São Paulo, ele é falso. O templo somos nós, o templo é o povo de Deus, e ele está dizendo, você é santo, o Espírito de Deus está em você, então você não pode destruir o santuário de Deus. Como é que nós destruímos o santuário de Deus? A partir do uso que a gente faz do nosso corpo, a partir do uso que a gente faz dos nossos olhos, das nossas palavras, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos. Então nós destruímos o santuário de Deus a partir dessas coisas. Então, novamente, eu quero que você perceba aqui, é como se Paulo estivesse fazendo uma conexão entre aquilo que você faz com o seu corpo e o julgamento de Deus. Ele já fez isso em 2 Coríntios, e ele está fazendo isso aqui em 1 Coríntios novamente, chamando a atenção para o uso que você faz do seu corpo. No caso dos coríntios, fica muito claro, eles tinham problemas com comidas sacrificadas a ídolos, eles tinham problemas com imoralidade, muita imoralidade dentro daquela igreja, e Paulo está chamando a atenção, vocês estão destruindo o santuário de Deus, vocês estão destruindo o santuário de Deus com o pecado de vocês. Pode passar até despercebido do restante da igreja, mas o dia vai mostrar se o que você edificou foi ouro, prata, pedras preciosas ou madeiro, feno ou palha. Então, irmãos, nós estamos aguardando o dia desse julgamento. Nós louvamos a Deus e nós podemos ficar muito felizes, porque esse julgamento não vai definir se nós vamos para o céu ou não. É melhor você ser o último da fila no céu, entrando lá queimado pelo fogo, do que você ser o primeiro da fila entrando no inferno. Então, se você já entrou no céu, louvado seja Deus, e você vai ter muita gratidão no seu coração por causa disso. Mas lembre-se, irmãos, que essa graça de Deus não significa que você tem licença para você fazer o que você quiser com o seu corpo. Isso é zombar da graça de Deus. Isso é zombar. Deus leva o nosso corpo a sério. Deus leva o nosso corpo tão a sério que Ele chama o nosso corpo de santuário de Deus. Ele chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Isso é para dizer que o corpo que você tem, esse corpo humano que você tem, que está envelhecendo todos os dias, esse corpo não é seu. Quando Cristo morreu por você na cruz, Ele comprou esse corpo. Esse corpo não te pertence mais. Esse corpo pertence ao Senhor. E Ele está dizendo que você não pode usar o corpo que pertence ao Senhor para o mal, para o pecado, para a imoralidade. Ao fazer isso, você está destruindo o santuário de Deus. E Deus não vai deixar isso passar barato. Um dia você vai comparecer diante de Deus, e Deus vai questionar você, Ele vai discernir, o que você fez com o corpo que eu lhe dei? Esse corpo que você tem, o que você fez com ele? E Ele diz, o dia vai demonstrar. O fogo discernidor do Senhor vai mostrar o que você fez com o seu corpo. Então isso, irmãos, é uma grande advertência para a gente. Por um lado, é motivo da gente se alegrar no Senhor,
sabendo que mesmo passando pelo tribunal de Cristo, nós não vamos perder a salvação. Por outro lado, é uma grande advertência para todos nós, que nós não temos o direito de usar o santuário de Deus da maneira como nós queremos. Nós temos que usar para o louvor do Senhor, porque um dia Ele vai nos julgar. Então que Deus nos abençoe e que nós façamos bom uso do templo do Espírito Santo. Amém. Tem um intervalo, daqui a pouco a gente vai começar o culto.